Oi, professor, tudo bom? O nosso grupo a gente vai apresentar o nosso projeto de irrigação. Bom, dando uma breve introdução, um dos grandes desafios da agricultura para o futuro vai ser aumentar em 70% a produção de alimentos, levando em conta a restrição de recursos naturais que tem atualmente. Então, a irrigação ela entra como um grande aliado nisso tudo e serve para aumentar a produtividade da área. Também é um grande aliado para aumentar o lucro, a produção e tornar áreas agricultáveis que sem a irrigação não seria possível cultivar nessas áreas. E para o nosso trabalho, a gente vai abordar a cultura da soja, do milho e da aveia também. E especificamente nesses dois que estão aí no slide, na soja e o milho, o sistema mais usado é de irrigação por aspersão, utilizando o pivô central. Então, com base nisso, a gente desenvolveu o nosso trabalho e a área escolhida foi o município de Vera, no Mato Grosso, e também vai ser uma área equivalente a 244 hectares irrigados. Em relação à irrigação, a irrigação em si consiste numa técnica que ela busca fornecer a água de forma artificial para a planta e no momento certo, procurando entender toda a necessidade hídrica da planta e visando a produção ideal da cultura. Em relação aos benefícios da irrigação, temos como exemplo o aumento da produtividade, melhoria na qualidade do produto e, além disso, aumentou o número de safras no ano, que algumas culturas chegam a 3 safras até no ano. Já em relação à redução de riscos, o produtor ele vai ter uma redução de risco através de, quando ele irrigar a cultura, ele vai poder escalonar e ainda vai fornecer o produto na entre-safra. Em relação às áreas irrigadas, em torno de 260 milhões de hectares cultivados com o auxílio da irrigação no mundo, representa 18% do total plantado, em todo o globo. Porém, apenas cerca de 44% são responsáveis na produção em escala mundial. Em relação à irrigação no Brasil, segundo Castro, a irrigação no Brasil só começou a ter expressão a partir de 1950, como está mostrando na tabela. Que em 1950 o Brasil possuía uma área irrigada de 64 mil hectares e foi crescendo constantemente, chegando a 2.870 hectares de área irrigada nos anos 90, como está mostrando na tabela. E essa tabela representa até 1998, segundo Castro, toda a área irrigada. Bem, o sistema de irrigação por aspersão ele é um método que tem como objetivo suprir a demanda hídrica de uma determinada cultura, utilizando a dispersão de um jato de água em gotas, que são lançadas sobre a superfície do terreno, simulando uma chuva uniforme. A irrigação por aspersão ela possui diferentes métodos. Dentre esses métodos, nós temos a convencional fixa, rama volante, o autopropelido, o sistema linear e o pivô central. Bem, a escolha depende do tipo da cultura, da rotação do cultivo, da topografia do local, a vazão do sistema, dos ventos, da assistência técnica disponível, entre outros. O sistema de pivô central ele foi criado por Frank Zibach, na época em que ele era fazendeiro do Colorado, próximo à cidade de Strasburg, que fica ao leste de Denver, nos Estados Unidos. Ele realizou esse trabalho no ano de 1952. Bem, o sistema de pivô central ele é constituído por uma linha lateral móvel de aspersão que irriga uma área circular em torno de um ponto fixo, que é denominado centro do pivô. O suprimento de água para o centro do pivô é realizado por meio de uma adutora que fica enterrada. A linha lateral ela é sustentada acima da superfície por torres equipadas de rodas com sistema de propulsão próprias, com motores elétricos e redutores.
O espaço entre cada torre é chamado de vão, e é nesse espaço que se encontra a tubulação com as mangueiras de saída para os aspersores. Possui uma tubulação que se estende além da última torre. Nesse local é comum a instalação de um canhão hidráulico no centro do pivô, e uma tubulação vertical liga a adutora com a linha lateral móvel. Nesse local também está localizado o painel de controle, que permite a operação da máquina e também informa os dados de pressão de operação da velocidade, de deslocamento, da voltagem e da direção de giro da lâmina a ser aplicada. Bem, dentre as principais vantagens do pivô central, podemos citar que você vai fazer uma operação automatizada, podendo ser acionada remotamente, além da habilidade de aplicar diversas lâminas de irrigação, uma alta uniformidade da aplicação, e também a possibilidade de se aplicar agroquímicos pela água de irrigação, e também denomina de pouca manutenção anual. E dentre as desvantagens, a principal delas é por conta do custo inicial, que é um custo muito alto, e também podemos citar a intensidade de aplicação, ainda mais no final da linha lateral. Bom, a cultura da soja foi a grande responsável por alavancar o agronegócio brasileiro, o tornando o mais dinâmico e eficiente do mundo. Isso a partir da década de 1970. Com a implementação da soja no Brasil, houve-se a necessidade de tornar áreas aptas à produção, com o uso de tecnologias, como a irrigação. Assim, aumentando a produtividade por hectare e até mesmo adiantando o plantio, onde hoje no Cerrado ocorre em outubro e novembro para plantio normal e para semente até em abril tem plantios. Para o cálculo do nosso projeto, utilizamos o ETC de 4,56, o ET0 de 3,97, KC de 1,15, zona da raiz de 0,54 metros e o fator de 50%. A cultura do milho, safrinha, teve início nos anos de 1975 e 1980, onde a cultura vem sucessivamente após a colheita da soja ou a safra de verão de feijão. Assim, ela está numa época em própria produção, que tem muitos entraves, um deles veranicos. Com a ajuda da irrigação, hoje o Brasil se tornou um grande produtor. Segundo a Conab, em 2020 produziu 101,3 milhões de toneladas. Quando se compara a produção de milho irrigado com uma área de sequeiro, a produção chega a ser de 30% a 40% maior, devido aos veranicos que ocorrem na época. O milho safrinha é semeado entre os meses de janeiro a abril. Para o projeto, utilizamos o ET0 de 3,31, ETC de 3,98, KC de 1,2, zona da raiz 0,40 metros e o fator de 50% de déficit. A cultura utilizada para o inverno foi definida pela aveia, que vem ganhando força desde a década de 90 como cultura entre safras de verão. Os benefícios da cultura estão no baixo custo de produção, baixa incidência de pragas e doenças, aliada a uma boa produção de forragem. É mais utilizada para a cobertura do solo, produção de feno e silagens, fora a produção de grãos. Segundo a Conab, a expressividade dela no Brasil é de uma área de 398 mil hectares, com a produtividade de 2,2 toneladas por hectare. As informações usadas para o projeto foram o ET0 de 1,048, ETC de 1,20, KC de 1,15, profundidade efetiva da raiz de 0,40 metros, com um fator de disponibilidade de 55%. Bom, em relação à área, a área escolhida para o nosso projeto foi essa, no município de Vera, no Mato Grosso. Ela conta com 244 hectares dentro dessa circunferência. A inclinação dessa área, ela varia entre 2,1% a menos 2,2%.
conta também com um lago que está a 1,35 quilômetros do pivô. Ele apresenta 13 metros de elevação até o topo, até a base do pivô. Ele conta com, ele varia, na verdade, de 2,1% a menos 1,7% de inclinação. A sua área é de 3,84 hectares. Adotando, então, uma profundidade de 1 metro, nós conseguimos chegar no volume deste lago, que ele gira em torno de 38.400 metros cúbicos. Aqui nós conseguimos ver a distância dele até a base do pivô. Em relação à caracterização do clima, no projeto, visto que Vera não possui uma estação meteorológica, foi realizado o balanço hídrico do Sorriso, uma vez que o Sorriso, a estação é mais próxima do município de Vera. Em relação ao clima, o clima predominante é quente e úmido, com 4 meses de seca, de maio a agosto, temperatura média anual de 24 graus e precipitação de 2.250 milímetros, segundo Köppen-Geiger. O solo dessa região, ele é caracterizado por ser um matossolo vermelho-amarelo. E ele é muito utilizado para agropecuária, mas ele pode apresentar algumas limitações químicas devido à sua grande profundidade, o que também pode ocasionar um déficit no desenvolvimento do sistema radicular da planta. E também por ser solos muito profundos, a baixa quantidade de água disponível às plantas. Então, também é mais uma das coisas que levaram a gente a instalar o sistema de irrigação nessa região. E para fazer os cálculos, a gente usou a UCC do solo igual a 25,2%, o ponto de múltipla permanente 6,93%, a densidade do solo é 1,61 quilos por decímetro cúbico e a VIB de 35,58 milímetros por hora. Bem, pelo sistema de irrigação, o modelo do pivô selecionado foi o do Vale 8000 e os equipamentos que constituem o sistema são as redes hidráulicas e as conexões. As redes hidráulicas, a adutora e a linha principal, elas serão compostas de tubulação de aço galvanizado e seus diâmetros foram dimensionados em função da vazão e da extensão da tubulação na área. Bem, a adutora, ela possui tubos e conexões também de aço galvanizado com preço e diâmetro, com um diâmetro de 255 milímetros. E a linha principal, ela possui tubos e conexões também de aço galvanizado e os diâmetros são de 250 milímetros e 150 milímetros. O aspersor selecionado foi o IOB 2, da marca Sennheiser. Ele conta com uma nova capa protetora, que além de carregar bocais extras, faz com que ele tenha uma melhor resistência em condições abrasivas de operação. Dentre as características desse aspersor estão a vazão de 1,332 metros cúbicos por hora, a pressão de serviço de 10,5 MCA, o diâmetro dos bocais de 10,32 milímetros, o espaçamento de 6 por 6, o raio de alcance de 9 metros e eficiência de 80%. A motobomba, no projeto elaborado, foi dimensionada uma motobomba com vazão de no mínimo 186,48 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 123 MCA, sendo assim obtendo uma potência de 175 cavalos. A motobomba selecionada foi a bombas centrífugas multistágio, mancal, base luvas com bocais flangeados, o modelo A6KL, que conta com 175 cavalos e além de também atingir a vazão mínima necessária. Esse aqui é uma imagem do pivô Vale 8000, que será o pivô adotado. E esse aqui é o IOB 2, que será o aspersor utilizado.
Bom, em relação ao orçamento, a cotação do pivô ficou em torno de 14 mil reais por hectare. E a motobomba ficou em R$ 127.302. Então, somando a cotação do pivô e o preço da motobomba, o valor do nosso projeto vai ser de R$ 3.543.302. Bom, obrigado pela atenção. O grupo é composto por Guilherme de Bianco, Leonardo Vital, Lucas Pescarini, Marcelo Pires, Vinícius de Miranda e Vitória Vu.